Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 26 a 40. Terminando assim essa instrução a respeito dos dons do Espírito Santo, das orações na Assembleia. Que dizer, pois, irmãos? Quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. Se há quem fale em línguas, falem dois ou no máximo 3, um após o outro, e para que alguém os interprete. Se não há intérprete, cale-se o irmão na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, 2 ou 3 tomem a palavra e os outros julguem. Se alguém está sentado, recebe a revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas cada um ao seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como acontece em todas as igrejas dos santos, estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Porventura, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós? Ou fostes vós os únicos que a recebestes? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça as coisas que eu escrevo, um preceito do Senhor. Nas coisas que eu escrevo, um preceito do Senhor. Todavia, se alguém não reconhecer, é que também Deus não é reconhecido. Por conseguinte, irmãos, aspirai o dom da profecia e não impeçais que ninguém fale em línguas, mas tudo se faça de acordo com ordem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, deu para ficar muito claro aqui que um dos grandes problemas dos coríntios era a desordem, beirando aqui talvez a falta de educação mesmo. Mas isso está muito mais ligado a um pouco da raiz pagã do que para aquilo que era o ensinamento da igreja. Paulo está dizendo, vocês estão fazendo errado porque não foi a gente que ensinou assim. Aqui ele está dando regras práticas. Bom, ele já explicou que quem fala em línguas não é maior do que quem fala profecias. E as profecias aqui não é o anúncio da palavra em si somente, mas sobretudo aquela profecia inspirada por Deus, como aquelas profecias do Antigo Testamento e profecias do Novo Testamento, principalmente nos Atos dos Apóstolos presentes. Por exemplo, um dia que Paulo estava lá, chegou um profeta, se não me engano, Ágapo, de Jerusalém,
pegou o cinto, amarrou e fez um gesto lá, amarrou os pés de São Paulo e falou assim: vai acontecer isso aqui com você daqui a um tempo, esse homem. E Paulo foi preso mesmo depois. E porque a profecia era algo que estava presente, muito presente. No livro dos Atos dos Apóstolos também dizia que aqui há muitos anciãos e profetas. Por quê? Anciãos são aqueles que são mais antigos, né? Não só de idade, mas antigos na fé cristã. Ou seja, viram, ouviram Jesus, né? Não tem cargo de autoridade, mas são autoridade pela experiência, são anciãos. E também os profetas, aqueles homens que, inspirados por Deus, trazem uma palavra acertada para aquela pessoa, aquele tempo ou aquela comunidade. Por exemplo, quando na oração a profecia de separai para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho um serviço para eles, foi pronunciada. E ali começou todo um trabalho de formação e evangelização dos povos pagãos. Olha que profecia maravilhosa. Imagina se aquele homem não traz essa profecia. O que seria da evangelização dos povos? Então, existiam muitos profetas aqui em Corinto, só que todo mundo falando ao mesmo tempo. Uma bagunça que ninguém entende, quem falava em línguas também. Você imagina a confusão que tinha. Então Paulo falou: opa, calma aí, não é assim não. Se for falar um de cada vez, falou uma profecia, não é porque alguém falou a profecia que vamos fazer. Não. Os outros julguem. O que é isso? O discernimento dos espíritos. Será que essa profecia é de Deus? Se vê uma profecia que causa um transtorno em todo mundo, aquilo não vem de Deus. Porque a profecia que vem de Deus, ela pode causar sim compulsão no coração para que a pessoa, né, se converta, se arrependa, mas sempre voltado para o bem. E nunca é uma acusação ou uma destruição, a menos que seja contra os inimigos de Deus. Como, por exemplo, aquela profecia contra o rei da Babilônia, que um dedo vem e escreve na parede como um raio e o rei fica sem saber o que estava acontecendo e vem Daniel e interpreta aquela profecia. Ou como um sonho de Nabucodonosor, que Daniel também interpreta. Enfim, nós devemos fazer as orações na Assembleia em ordem. Quem ora em línguas e quem profetiza. Está bem claro aqui. Mas tem algo que chama a atenção quando Paulo fala das mulheres. Que as mulheres não devem falar na hora da reunião da Assembleia. Aí você pergunta: nossa, então está tudo errado hoje. A igreja tem mais mulher do que homem, inclusive. As mulheres estão à frente. Bom, essa é uma decisão que a gente diz, né, de decisão pastoral. Naquele momento, para aquela situação, para aquela cultura, aquilo era o que deveria acontecer. Para a cultura de hoje, que não é essa mesma de 2000 anos atrás, para os tempos de hoje, é o que a igreja interpreta que seja o correto a ser feito. E isso muda a revelação do Evangelho ou desfaz alguma coisa da palavra de Deus? De maneira alguma. Convinha, naquele tempo, para aquilo que eram as leis impostas para o povo. Convém para esse tempo outras realidades. A maioria das catequistas, inclusive, são mulheres. Eu fui catequizado por uma mulher, talvez você também. E olha só que beleza. Veja a riqueza e a graça e a grandiosidade da igreja através desses 2000 anos, sem perder a essência, mas evoluindo junto com as realidades próprias de cada época, de cada século. Vamos anotar no nosso diário? Tem muita ordem de Deus aqui, a grande maioria é ordem de Deus. Só o versículo 36 é a princípio eterno, porque ele fala algo muito concreto, dizendo: porventura a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós. Não está falando das mulheres, está falando dos coríntios. Ou fostes vós os únicos a receber, que recebestes? Por que Paulo está dizendo isso? Porque eles achavam que eles já sabiam o suficiente e poderiam criar as próprias leis. Não.
naquele tempo eles tinham que ser como hoje nós temos que ser, católicos. E o que os católicos faziam naquele tempo? Era assim que as pessoas rezavam na comunidade. Então eles tinham que fazer a mesma coisa. Veja lá o versículo 33. Como acontece em todas as igrejas dos santos, essa é a norma daquele tempo. Estejam caladas as mulheres. Então, para aquele tempo, a igreja era assim que funcionava. Para esse tempo, a igreja tem um jeito de funcionar. E o que nós devemos fazer? Obedecer. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem um ponto de partida em nós. Veja por que isso é princípio eterno. Tá bom? Anota também qual é a mensagem de Deus para você, como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Bom, bem-vindo, espero que você tenha gostado de fazer o estudo bíblico conosco. Não começa aqui na primeira carta aos Coríntios, começa na primeira carta de São João. Tem todo um plano de leitura que está aqui nesse livrinho, A Bíblia no Meu Dia, de Padre Jonas Abib. Nós vamos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus. E espero ter a sua companhia também. Aqui nós temos, na descrição do vídeo, tem um passo a passo, as primeiras playlists, os primeiros vídeos que você deve assistir para acompanhar todos os dias o estudo bíblico. Então, se inscreva, acione o sininho, deixe o like e o comentário, porque eles evangelizam. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.